Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Uma palavra de guerra, uma palavra para guerrear, para obter vitória, aleluia. E aí, eu passei essa informação para os intercessores. E a palavra era de que ia se levantar um grande altar no Nordeste brasileiro. Os intercessores fazem assim com a mãozinha, ó. Falei ou não falei? Está escrito, registrado, dia 24 de outubro. 24 foi que dia? Semana passada. Domingo, segunda, que dia foi? Quinta. Dia 24, o Senhor me deu uma visão. E eu convoquei os obreiros, os intercessores. Se você não sabe, nós, os oficiais, estamos em jejum. A igreja acabou o jejum de Neemias, nós continuamos de outro jejum. Ninguém foi convocação do apóstolo. Ou faz jejum ou sai do grupo. Ninguém está comendo carne nenhuma. Porque jejum de Daniel, ele mexe com principados nos ares. Essa igreja não é uma igreja para você apenas vir aqui discutir teologia. Essa é uma igreja de guerra, de guerreiro espiritual. Quer discutir teologia, te dou os endereços legais, bons. Só que talvez sua vida vai ser uma desgraça. Porque a palavra não é para ser discutida, a palavra é para ser vivida. A palavra não é para ser discutida, irmão, a palavra é para ser vivida. 24 de outubro, Deus me deu uma palavra e eu passei para os obreiros. Nós amamos, respeitamos todas as religiões, só que esse altar é um altar profético. Esse altar não é um altar de brincadeira. Se você brinca com a sua vida espiritual, você não suportará ficar nessa igreja. Sou bem sincero, se você brinca com a sua vida espiritual, você não suportará beber as águas que saem desse altar. Porque as águas que saem desse altar são águas que mexem em toda a estrutura física, emocional, material, profissional. Eu libero uma palavra aqui, cada um dos que estão debaixo da cobertura desse ministério, a partir de agora estará sendo provado pelo Espírito. Pronto, pastor. Eu falei, pastor, hoje eu estou com uma palavra na boca. Arua, o Espírito vai provar você perante as águas que saem aqui. Porque há verdade nas águas que saem aqui. 24 de outubro é nosso país. E aí, irmão, vai continuar? Eu estou falando isso porque nós somos uma igreja de vanguarda. O que é igreja de vanguarda? Igreja de vanguarda é aquele que vive aqueles que vivem tempos acelerados. Pode. Porque
Porque isso é um altar que basicamente vai bater nos irmãos das igrejas do Nordeste. E Deus nos deu essa palavra, e como intercessores, nós devemos orar pela igreja. Especificamente a igreja, seja ela qual for, igreja tradicional, pentecostal, apostólica, todas as igrejas, basicamente, principalmente do Nordeste. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Um corpo. Um. Preste atenção numa coisa. Deste altar aqui. Esse altar não fala para bairro Campos Elíseos. Esse altar não fala para a cidade de Campinas. Esse altar fala no céu, querido. Você está num código de acesso para falar aos céus. Está entendendo? Amém ou não? Então você precisa, como um filho do Deus Altíssimo, se levantar, coloca Salmo 24 para mim aí. Se levantar, assim como diz o Salmo 24, que nós vamos ler agora, e vamos declarar. Você precisa abrir os portões para os céus. E diz assim, vamos, eu não sou de fazer isso, mas vamos acompanhar na tela aqui. Não precisa abrir sua Bíblia não. Vamos declarar o Salmo 24, sim ou não, irmão? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Acelera aí. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, quem procura a tua face, como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se aos antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se aos antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Hoje nós vamos ser sucintos e diretos naquilo que o Eterno tem para dizer. Aleluia. Sim, não. Qualquer coisa você me interrompe ali. Eu vou liberar aquele mais. Glória a Deus. Crianças vão para o culto de vocês. Quando eu estava em casa, o Senhor me disse esse salmo. O Senhor me disse esse salmo que você leu, o primeiro versículo. Tem... Não? Nosso culto não começa aqui não, querido. Nosso culto nunca acaba. Você tem que ser assim. Seu culto nunca pode acabar. Está preparado para aquilo que o Eterno vai falar com você hoje? É perigoso, as palavras que saem são perigosas, porque Yeshua disse: aquele que trata um tzadik, aquele que trata um justo como justo, vai receber aquilo que o justo tem. Eu entendo que algumas pessoas ainda não entenderam o que nós fazemos aqui, o que nós vivemos aqui. Porém, eu quero trazer algo que Yaruah falou comigo nessa manhã e liberar sobre você. Não sei qual é a intensidade que você vai receber, porque uns desejam mais, outros desejam menos. Uns buscam mais, outros buscam menos. Se todos buscássemos da forma que deveria, se todos tivéssemos a mesma intensidade, Carlos, se todos tivéssemos o mesmo desejo, o mesmo fogo, a mesma paixão, a mesma entrega, a mesma renúncia, o que Deus faria no nosso meio? O que o Eterno faria no nosso meio? Você vai aprender hoje com Abraão, aquele que nós chamamos o pai da fé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12.
Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler uma passagem muito, muito conhecida, porém mal entendida, mal vivida. E hoje eu quero dizer, tem uns visitantes aqui que já estão vindo há bastante tempo. Vocês precisam aprender o porquê Deus trouxe vocês para cá, o porquê vocês estão sentados aí. Os novos aí que estão aqui, tem muitas pessoas. Nós nunca passamos uma fase como estamos passando, uma fase de desinteresse por muitos, uma fase de esfriamento. Mas isso por alguns, porque por outros ainda tem fogo queimando. Levítico vai dizer que o fogo não se apaga no altar. Então quem está ligado com o altar, o fogo também não apaga. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: E Adonai disse a Abrão: saia de seus pais. O que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Preste atenção, antes, não põe no versículo 2, mas eu vou ler na minha versão. Adonai disse a Abrão: saia de seu país, afaste-te dos seus parentes e da casa de teu pai. Uma coisa interessante que muitas pessoas, não só interessante, mas fundamental nessa palavra, é uma palavra que Adonai disse a Abraão, que nós não temos a ciência. Ele disse uma palavra chamada lechá. Ele não disse para Abraão lech, que significa vai. Ele disse lechá. E isso faz toda a diferença nessa palavra, quando Adonai ordena a Abraão: sai da tua terra. Ele fala com Abraão dizendo: sai, lech, sai, lechá, sai e vai para dentro de você. Sai, mas vai para dentro de você. Sai para você se encontrar por dentro. O que eu estou falando é o que muitos de nós não entendemos, porque nós entendemos o ler, mas não entendemos o lechá, que é nós precisamos nos encontrar conosco. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos sair, ler, para nos conhecer. Ninguém consegue conhecer a si mesmo influenciado pelo seu país, influenciado por uma cultura. Ninguém consegue se conhecer influenciado pela cultura da família. Ou você teve uma cultura abençoada, ou você teve uma cultura totalmente instrutiva, totalmente baseada nos princípios do eterno. Teve essa cultura? Teve. Eu estou perguntando porque eu quero que isso fique fixo na sua mente. Vocês e eu não tivemos essa cultura. Porque o Eterno diz a Abraão: sai do meio da tua casa, sai do meio da tua família, sai desse país, sai para uma terra que eu te indicarei, sai. Existe uma história que Abraão, o seu pai foi viajar, alguns conhecem, muito famosa essa história. Abraão estava sozinho na casa de seu pai, e seu pai foi viajar, só que Abraão entra na casa de fabricação, porque Terá era dono de uma fabricação de ídolos, de deuses, como o apóstolo acabou de dizer, deuses de barro, deuses de bronze, deuses de pedra, deuses de madeira. Tera, pai de Abraão, o pai da fé, fabricava deuses. E aí Tera vai viajar. Quando ele volta, Abraão destrói todos os deuses dele, mas deixa o maior, com um pau na mão. E aí quando Tera diz: o que aconteceu aqui? Abraão diz: aquele ali, o maior, pegou o pau e destruiu todos. Aí o pai dele olha, falou: isso é impossível.
Isso é impossível, Abraão, de acontecer. Aí Abraão fala: por quê, pai? E aí aí Tera continua, responde: porque eles são de barro, eles não falam. Porque eles têm olhos, mas não vê. Porque eles têm braço, mas não se movem. Porque eles têm pé, mas não andam. Então o próprio Tera, o próprio pai de Abraão, Terá, ele era um fabricante de ídolos, mas ele mesmo confessa para Abraão que aqueles deuses que ele mesmo fabricava, que ele mesmo idolatrava, eram deuses que não se moviam, que não se ouvia, que não se manifestavam. E o que nós temos de entendimento e de lição na vida de Abraão é que ele ouviu uma voz dos deuses dos pais dele. Ele ouviu a voz dos deuses que se destruíram ali. Ele ouviu uma voz, como a palavra do Eterno diz, do Deus invisível, porém real. Ele ouviu essa voz, e essa voz ecoa aqui dentro. Um Deus invisível, porém real. Um Deus que não tem forma, mas ele tem uma voz. A imagem do Deus invisível, como a palavra assim diz. Porém, o reino de Deus, ele tem muitas características, muitos anjos, muitos arcanjos. Você está aqui comigo? Estou vendo gente lá na lua, pensando lá na lua. Gente, eu vou liberar algo da parte de Aruach HaKodesh que você precisa entender. Porque Abraão ouviu a voz de Deus: sai da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E ele estava dizendo: vai e se encontra, sai do meio, sai dessa influência, sai desse ambiente, sai dessa cultura, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se você ler o capítulo 11, no versículo 26 em diante, ele vai dizer que Tera veio. Põe aí no 11, 20, põe aí no 11. Olha que interessante. Põe no 29. Põe no 31, quer dizer. E partiram de Ur, olha no final, e deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. O pai de Abraão foi para essa cidade, talvez influenciado pela voz que estava comandando Abraão. Pode tirar. Talvez pela voz que estava influenciando Abraão. Porém, mesmo se os nossos pais param, mesmo se aqueles que estão nos influenciando param, nós precisamos continuar ouvindo a voz daquele que é invisível, porém real. Nós precisamos ainda continuar ouvindo a voz da nossa convicção, a convicção gerada por Aruach HaKodesh. Nós precisamos ainda ser fiéis à voz que está nos chamando. Olhar para aquilo que foi maldito, aquilo que nos prendeu, aquilo que foi contrário à nossa fé agora, pelo Deus invisível, porém real, e partir de acordo com a direção que Ele tem nos dado, para sair e se encontrar. Isso diz sobre uma desintoxicação que o Eterno queria fazer com Abraão. Isso diz de uma elevação que o Eterno queria fazer com Abraão. E eu vejo Deus chamando muitos de vocês, muitos de nós, para fazer uma desintoxicação, levar para o deserto de renúncia das vontades, o deserto de renúncia dos prazeres. E aí as pessoas falam: mas por que disso? Por que isso? Por que aquilo? Irmão, ou Deus ativa o general que está dentro de você, ou você vai ficar em Harã junto com Tera para o resto da tua vida, idolatrando os seus prazeres. Ou Adonai ativa o guerreiro dentro de vocês, ou você vai ficar com os seus pais. E eu entendo o que eu estou dizendo. Os pais representam algo que te tira da revelação da voz. Não precisa. Se você está na dúvida, não precisa continuar. Mas quem tem convicção deve continuar. Deve continuar.
Eu vou dizer para você, existem caminhos mais fáceis. Sabe por que existem caminhos mais fáceis? Para Abraão existia um caminho mais fácil. A Mesopotâmia. Ele era da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma terra riquíssima. Abraão era riquíssimo. Então se Adonai descesse na terra e falasse com ele: Abraão, tu vai padecer. Abraão, tu vai para o deserto. Abraão, é isso. Abraão, aquilo. Você vai para Canaã. Abraão, você vai para essas terras. Se ele fosse um de nós, ou se o Eterno tivesse revelado a ele essas coisas, poderia brotar uma dúvida nele e falar: eu vou sair da Mesopotâmia, onde tem tudo que eu preciso, para ir para um desconhecido, para ir para um deserto, para ir para uma fase de confronto. Eu vou sair da onde eu tenho tudo, para ir para um lugar aonde eu não vou ter a segurança que eu tenho aqui. É o que nós passamos, amados. É o que nós passamos. Deus chamando você para para vir e se conhecer. Uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de evolução, uma jornada de desintoxicação. Mas muitos de nós rejeitam esse chamamento. Rejeitam esse chamamento. O chamamento das águas profundas, o chamamento da dependência do Eterno. Você precisa desintoxicar para entender que Deus é o Yahvé Hiré, para entender que Ele é o Deus que provê. Porque no romanismo você dá e você recebe, você trabalha e você recebe. Você se escraviza, você dá o seu sangue para você receber. Porém, na presença de Adonai, você sacrifica para você receber. Você adora para você receber. Então tinha que ter uma desintoxicação na vida de Abraão. Tinha que ter um trabalhar na vida dele, como você também está passando. Consegue se encaixar nessa história? Ele é o pai da fé. Muitos de vocês estão parados diante da palavra de Deus, vai e sai, não obedeceram a voz dele. Muitos de vós. A primeira palavra que Deus falou comigo quando eu o encontrei, quando ele me encontrou perdido, foi essa palavra. E a música do cantor Fernandinho: sai de tua tenda, ó filho meu. Eu chorava, te mostrarei. Meu Deus, eu chorava. E o Senhor me dizia: sai da tua parentela do meio, sai da sua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, Deus falou comigo isso há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu era um bebê na fé, e o Adonai falou comigo isso. Como ele pode não falar com as pessoas? Como ele pode não falar com as pessoas? A gente senta ali e é só problema. As pessoas isso, as pessoas questionam aquilo. Como Adonai não fala com as pessoas? Adonai fala, a voz dele é real. A voz dele é como voz de muitas águas. A voz dele é como uma multidão de trovões. Como ele não fala? Como ele não fala? E Abraão estava nesse dilema. O dilema de ficar debaixo da cultura dos pais, de ficar debaixo de uma cultura idólatra, de ficar debaixo de uma dependência, ou ouvir a voz daquele que estava o chamando, daquele que estava dizendo: farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, você será uma bênção, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Abraão estava com uma carga na vida dele. E eu quero dizer sobre você, existe uma profecia sobre você. Existe uma profecia sobre você. Até quando? Até quando? Vai ficar patinando no barro com as suas emoções? Lechar, uma jornada de autoconhecimento. Vai para dentro de você, não para dentro dos seus sentimentinhos baratos, não para dentro dos seus sentimentinhos, os seus desejos, os nossos prazeres, os nossos bel prazeres horríveis, que nos prendem. Não para esses prazeres.
Não para esses prazeres, mas para você conhecer quem Deus formou você quando você não era nenhuma substância no ventre da tua mãe. Antes de você ser uma substância informe, Deus já tinha a sua história nos livros da vida. Deus já tinha a história dele. E aí você se contenta com a história que os demônios sopram sobre você. Ah, meu amigo, você se contenta com essa miséria que é imposta sobre você. Não, porque eu gosto, eu quero, eu faço, eu quero. Ei, existe uma redoma de demônios que nos impedem de encontrar com aquilo que é o propósito nosso. Nós podemos ir por uma jornada de autoconhecimento. Nós podemos. Você quer ir para essa jornada? Você deseja? Você deseja? Qual foi a renúncia que o Eterno pediu para você fazer? Qual foi a ordem que Deus pediu para você fazer? Através de um profeta? Qual foi a ordenança que Deus pediu para você? E você até agora não fez. É básico. É pequeno. O Senhor não joga fora as palavras dele. Isaías diz que quando ele fala, a palavra vai cumprir o que vai cumprir. A palavra sai com um propósito e cumpre. Como a chuva cai e rega a terra, como a neve cai e rega a terra, assim é a palavra do Eterno. Ela vai e germina, ela molha a terra para que o fruto aconteça. Deus não rasga palavras. O Eterno não joga palavras ao vento. Não é igual a nós que falamos besteira, bobagem. O Eterno fala algo concreto. Ele fala algo para atingir. E nós cuspimos na cara dele quando não cumprimos uma direção. Nós somos ingratos. Somos ou não somos ingratos? Somos ou não somos podres diante dele quando ele manda nós fazermos alguma coisa e a gente não faz? Deus precisa de você se conhecendo, querido. O Eterno precisa que você vá para a jornada, que você precisa se conhecer. Abraão tinha 75 anos. Como Deus pode chamar um homem de 75 anos para uma jornada de autoconhecimento? É um tapa na nossa cara. Que somos, muitos de nós jovens, muitos de nós ainda mais novo que Abraão, aqui, e Deus chamando Abraão com 75 anos para uma jornada de autoconhecimento. Muitos aqui têm muito menos do que Abraão. Muito menos, e se contentando com migalhas, Lerá, vai e se conhece, vai, vem, sai daí que eu quero fazer você se conhecer. Abrão significa pai exaltado, porém na caminhada Deus muda o nome dele. Deus muda o nome dele para pai de multidões, para pai de muitas nações. Assim é na nossa caminhada também. Existe uma fase que você precisa passar para Deus cambiar o teu nome, para Deus mudar o teu nome, para Deus mudar os códigos que eram torpes na sua vida e colocar o DNA dele, para você estabelecer o propósito que ele estabeleceu através de você. Ele precisa mudar dentro de você. É por isso que você precisa sair para a jornada de autoconhecimento, porque ele precisa mudar os códigos dentro de você. Ele precisa que você encare o deserto, encare o desconhecido, encare o invisível, encare o medo, encare o pavor, encare a incredulidade. Ele precisa que você seja guiado pela voz dele. Ele precisa que você dê um passo para ele te revelar um novo passo, e assim sucessivamente. Ele precisa que você caminhe. Ele trabalha de acordo com a sua reação, de acordo com aquilo que ele disse. É assim que o Eterno trabalha. É assim que ele trabalha. Então vocês vêm até este lugar, um lugar de intensa revelação do Eterno, somente para ficar patinando na terra de Ur dos Caldeus? Ou para ir em direção a uma terra que o Eterno está mostrando? Vocês estão aqui apenas para ficar aqui, patinando?
Hã? Tudo que nós... Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. Patinando? Hã? Tudo que nós damos para vocês, da parte do Eterno, é para munir vocês. É para munir vocês. Ouça a voz do Eterno te chamando. Ouça a voz do Eterno te chamando. Eu peço que Yaruah HaKodesh gere em você agora um espírito de temor e de tremor diante dele. Eu peço que Ele gere em você um espírito de despertamento, um espírito de encontro com você mesmo, de você saber se você é essa pessoa que você acha que é, ou de você conhecer quem exatamente Deus formou você para ser. Esse dom, esse talento que Deus te deu, até quando você vai usar da forma errada? Até quando você vai usar da forma errada? Você vê pessoas aí fora, influenciadores, tremendamente influenciadores, pessoas com uma dicção, pessoas com uma boa palavra, pessoas que ajuntam multidões. Isso é um dom que o Eterno vai cobrar, porque aquela pessoa não viveu lelechá. Qual é o dom que o dono te deu, te emprestou? Qual é o talento que ele te emprestou? Qual é a voz que Ele te deu? Qual é o nome que Ele te deu? Qual é o destino que Ele te deu? É por isso que você não pode se cansar nessa jornada de autoconhecimento. Não pode se cansar. Você tem que ter gana. Você tem que ter fome. Você tem que ter ganância, no bom sentido, pelas coisas do conhecimento da parte do Eterno. É essa gana que você tem que ter, é esse desejo, dia e noite e dia, é ir aonde você vai encontrar a voz. Como que se encontra com uma voz? Obedecendo ela. Deus dá uma direção, Ele nunca dá duas direções, Ele dá uma. Ele nunca dá duas, Ele dá uma. Às vezes Ele mostra dois caminhos, o da bênção e da maldição, como mostrou para Abraão. É a voz do pastor. Ele mostra um caminho, jamais Ele vai mostrar dois. Ele mostrou dois, a porta ainda é estreita. O caminho largo é aquele que leva para a perdição. Ele mostrou uma porta estreita e uma porta larga. Ele mostrou um caminho estreito, difícil, é o caminho que leva à eternidade. E a porta larga não leva. Ele nunca vai mostrar três opções. Ele nunca vai mostrar um cardápio para você, meu querido. Nunca. Ele nunca vai mostrar um cardápio. Por quê? Porque Ele quer que você se conheça. Ele quer que você saiba quem você é. E ainda você se contenta em saber apenas o que você viveu até agora. Uma história Oi? Vai ler esse versículo? Deuteronômio 30:19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e a vossa descendência. Amanhã, amando a Yahweh, teu Deus,
obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a Ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre esse solo que Yahweh jurará dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Existem dois caminhos, duas opções para vocês. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração é enganoso e perverso, quem o conhecerá? O coração é enganoso e perverso, quem o conhecerá? O coração é os seus sentimentos, são as suas vontades. Ele é, olha lá, 17:9, está certo. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Pode passar. Eu, Yahweh, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. É Ele que sabe lidar com o seu coração. É Ele que sabe lidar com os seus sentimentos. É Ele que sabe mostrar para você quem você realmente é. É Ele. Através de uma voz, Ele sabe direcionar você. E o que nós temos liberado sobre a sua vida? Essa é a visão. Não tem outra explicação. É você se submeter a uma voz. Não é, isso é certo, isso é errado. Irmão, você está brincando de joguinho. É uma voz. A gente escuta e obedece. É difícil, né? É simples, porém a gente torna as coisas difíceis. Nós tornamos as coisas muito difíceis. Difíceis porque Yeshua diz sim, sim, não, não. O que procede além disso é do demônio, é do maligno. Nós temos meia palavra. Nós somos igual aquela igreja de Laodiceia que era morna. Apocalipse capítulo 3 fala que a igreja era morna, e Yeshua estava dizendo: vocês são mornos, por isso eu vou vomitar da boca aquele que é morno, porque vocês não são frio e nem quente. Morno, fica na mornidão, não reage. Tá bom, tudo tá bom, tudo faz. Agora, ser frio nas coisas que precisam ser frio, decidir friamente as coisas, colocar um fim nas coisas que precisam ser colocadas um fim, ou ser quente e fervoroso, e também ser quente e fervoroso no espírito, nas ações diante do reino dos céus. Ser frio para analisar as coisas, não deixar a mornidão da alma temperar você, não deixar a mornidão da alma dominar as suas ações, ou frio ou quente. Aleluia. Parece uma palavra muito dura, meu irmão, só que o Eterno está nos chamando para uma caminhada. O Eterno está nos chamando para uma caminhada de Davar. Os anjos estão esperando nós liberarmos uma palavra. Nós estamos sendo chamados para uma intensidade que muitos não aguentam se não tiver uma posição de ir ao desconhecido, de ir ao autoconhecimento. Quando o apóstolo libera essa palavra de provar vocês, de provar a nossa vida, muitos já foram provados. Muitos já foram provados, muitas máscaras já caíram. Muitas máscaras já caíram. Isso ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Nós queremos que as pessoas floresçam, não murchem. Nós queremos que as pessoas frutifiquem, não murchem, não sequem. É isso que nós queremos. Só que para isso você tem que ter o lelehá. Autoconhecimento, sai da cultura, sai da idolatria. Às vezes a idolatria não é um Deus de barro. Às vezes a idolatria é você mesmo idolatrando as suas ações, idolatrando o seu caminhar, achando que você está correto, achando que não tem nada a ver. Ei, existem tantas coisas que o Eterno deseja realizar na nossa vida, mas a gente não desenvolve. A gente não desenvolve. Cadê nossa família aqui dentro?
os inimigos serão os da própria casa. Existe um provérbio que fala: é melhor um vizinho perto do que um familiar longe. Não lembro qual provérbio que é, não é? Não tem, bispo? Bispo que é a craque nos provérbios. Existe esse provérbio: melhor é um vizinho perto do que um familiar de longe. Qual é o vizinho que está do seu lado aí? Qual é o vizinho que está do seu lado? Tem pessoas aqui que eu posso ligar a qualquer hora e posso contar com essas pessoas toda hora. Agora, posso nem contar com familiares, sangue do meu sangue, capaz de me destratar. Os inimigos são os da própria casa. Eis que eu vim trazer espada e não paz. Israel estava esperando o Messias trazer a paz sobre a terra, mas a primeira vinda foi a vinda de guerra, é a vinda de trazer a verdadeira espada. Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Como a ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. É esse daí que eu li? Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai. Nem vás à casa do teu irmão no dia tribulado. Mais vale o vizinho próximo do que o irmão distante. É isso mesmo. Com quem que você pode contar, querido? Com quem que você pode contar? Não ameis mais os pais, não ameis mais sua mãe, não ameis mais os seus pais, não ameis mais o seu filho do que me amas, o Senhor estava dizendo. Ele diz que aquele que quiser achar a vida vai perder essa vida, e aquele que quiser ganhar, está entendendo? É isso que ele estava dizendo, que aquele que quer ganhar a vida eterna vai perder essa vida, mas aquele que quer perder a vida eterna vai viver essa vida. Você está fazendo o quê? Eu estou numa jornada de autoconhecimento. O Eterno tem me revelado coisas a respeito da minha vida, da minha casa, da minha família, mas eu tive que sair do meio da minha parentela para uma terra que Ele estava me mostrando. Eu tive que sair, eu tive que dizer não, eu tive que mostrar aquele que eu estava ouvindo. Você tem feito isso? Você mostrou a voz que você está ouvindo? As suas ações vão mostrar qual voz você está escutando, qual voz está guiando você, qual voz está manifestando nas suas ações. Qual é? Irmão, eu vou ser sincero para você. Tem pessoas que não querem ser libertas porque não querem. Você pode achar que eu sou jovem, eu tenho 30 anos, eu sou jovem. Porém, com 20 anos eu encontrei com Yeshua. Com 20 anos eu encontrei com Yeshua. Com a minha vida sem esperança. Mas como um menino de 20 anos não vai ter esperança? Daqui a pouco a gente lê isso aqui. Preste atenção um pouquinho em mim. Como um menino de 20 anos não vai ter esperança? Um menino que não teve um fundamento. Um jovem que não teve um fundamento. Porque os pais não tiveram fundamento. Não precisa ser velho para você ser depressivo. Você não precisa ser velho para ser depressivo. Basta você não ter fundamento. Basta você ter sido marcado na sua infância. Tem diversas pessoas que tiveram uma infância infernal aqui, que tiveram dias marcados, e você não é essa pessoa que o diabo te marcou. Você precisa do lelechá, você precisa da jornada de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Mas você é uma rocha indestrutível que ninguém consegue te tocar por dentro. Ninguém te consegue, nenhum pastor, nenhum líder consegue tocar nas suas emoções com sabedoria. Porque você é uma rocha indestrutível, que não se abre, que não confessa, que não se rende. A Bíblia diz que nós, confessando nossos erros, existe cura.
Nós precisamos de um vizinho que podemos contar. Olha lá o que está dizendo Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Pode passar. E aquele que não toma sua cruz ou madeiro e não me segue também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, achará. Ei, a renúncia dos prazeres vai gerar o autoconhecimento. Conseguiu entender? A renúncia dos prazeres dessa vida vai gerar o autoconhecimento. Não existe outro caminho. Se você não dizer não ao ensino dos pais da idolatria, ao ensino da cultura, por mais que seu pai pode estar aqui, mas o seu pai precisa renunciar também. Quanto a gente não dizer não para as coisas que nos influenciam, nós nunca vamos nos conhecer quem nós somos de verdade. Mas quando você diz não para aquilo que te influencia, te doutrina, te prende, quando você sai na caminhada de autoconhecimento e você começa a se conhecer, nada pode tirar de você aquilo que você mesmo conheceu. Nada pode tirar de dentro de você aquilo que você conhece. Alguém pode roubar de dentro de você um conhecimento? Alguém pode roubar de você algo que está dentro de você? Ninguém pode. Podem roubar o seu celular, podem roubar os seus sapatos, podem roubar o seu carro, mas dentro de você, mesmo algemado, Paulo estava pregando. Mesmo preso estava pregando, porque podem prender, podem roubar tudo que temos. Por isso que Yeshua disse, tomem tesouros que não enferrujem, que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. Por quê? Porque ninguém pode te roubar. Ninguém pode te roubar. Mas o inimigo rouba a nossa vida por causa disso daqui, chamado incredulidade. Isso daqui que você tem de incredulidade diante de um ambiente profético, o inimigo rouba você. Porque o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Acha aí, 2 Coríntios 10. O Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Isso daqui, sabe aquela palavra, o apóstolo vive isso, eu não vi. O que é o apóstolo para falar isso para mim? Ele é comedor de arroz e feijão igual eu. Quem é o pastor para me exortar desse jeito? É isso aqui. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso daqui que você rejeita, a palavra que sai desse altar, a palavra que sai de uma autoridade, isso daqui é uma brecha que ele tem para entrar e fazer você não viver o lelechá, não viver o autoconhecimento. Isso aqui, não precisa de muito. O ar precisa de um grande buraco para entrar? Precisa? Precisa apenas de um furinho. Ele vai começar a fazer assim, ou vai fazer aquele quem já ouviu muito vento? Ele entra por um buraquinho. Não precisa de uma janela aberta para um sopro entrar. É assim que o sopro do inferno entra na nossa vida. Precisa apenas de uma fresta. Oi? Ou como o próprio Espírito do Eterno, o Espírito Santo do Eterno sai de você. Apenas um buraquinho. Se esse copo tiver um furinho bem pequenininho, vai vazar pouquinho, não vai? Mas vai diminuir. Vai diminuir.
as águas do entendimento do Espírito vão diminuir. E aí? E aí? O que você vai fazer? Pode aumentar o fundo? O que você vai fazer? Vai obedecer a voz que está falando com você? Mesmo que as outras pessoas não obedeçam? Para cada um de vocês, vão obedecer a voz que está falando com vocês? Né? Ou não? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E eu abençoarei você. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você quer viver isso? Você quer viver isso? Você responde se você quer viver isso. Não sou eu o eterno, eu sou apenas um emissário. Você que deseja viver isso, responda. Você que deseja viver isso, responda. Não precisa falar, deixa eles. Eu já respondi. Estou respondendo aqui agora. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Cadê? 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 Entenda de onde você está saindo. Entenda de onde você está saindo. Venha com entendimento. Eu vou deixar você orar. Entenda de onde você tem que sair. Você sabe. Você sabe de onde você tem que sair. Você sabe a jornada que você precisa enfrentar. Você sabe. Lerá. Você sabe. Quando Deus fala essas coisas, é juízo ou é justiça? É juízo ou é justiça? É sentença de juízo ou de justiça? Qual é o conhecimento que você precisa, que você ainda não tem sobre você? Nós vamos ser bem objetivos aqui. Bem objetivos, bem reflexivos. Porque a palavra do Eterno, ela corta. E o Eterno precisa de pessoas obedientes à voz dele. Obedientes à voz dele. Lerá, vai para dentro de você mesmo, vá se conhecer, sai desse ambiente. Quem tem coragem de sair desse ambiente, precisa sair desse ambiente. Quem vai para dentro de você e se conhece, porque dentro de você vai encontrar as forças para superar, sair da tua terra, das tendências naturais. É ali que você vai, é ali que você sai do lugar onde você nasceu, para uma terra que o Senhor tem para te mostrar e chegar no objetivo que Deus tem. A terra é o objetivo que Deus está querendo te mostrar. Para obedecer a Ele, seguir a Ele, precisa se auto-sacrificar. Cadê o auto-sacrifício? Cadê a renúncia? Cadê o não ao pecado? Cadê o não? Cadê onde você vai ser frio? Aonde você vai ser quente? Aonde você vai cortar a árvore pela raiz? Cadê o auto-sacrifício? Renuncie a sua carne, vira santo, diga não ao pecado mais. Auto-sacrifício. Se você não conseguiu vencer o pecado ainda, é porque não tem auto-sacrifício, não tem renúncia. Vamos.
autossacrifício, renúncia, 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 renúncia. Renúncia. Você precisa responder a voz. Eu não vou ficar insistindo para vocês se manifestarem, não. O Eterno tem chamado muitos de vós, mas muitos de vós estão apenas maquiando alguma coisa. Isso não é verdade, irmão. Isso não é lelehá, isso não é se conhecer. Apenas estão maquiando uma vida de Deus, uma vida com Deus. Apenas isso. Não saíram para a jornada. Não saíram para a jornada do ir para dentro de você mesmo e encontrar as forças que Ele colocou em você. Ele colocou forças em você. É o tempo de você sair desse altar de idolatria. Idolatria moral, idolatria sexual, idolatria de miséria, de idolatrar o seu próprio achismo, de idolatrar o seu próprio ego. É o tempo de você se elevar, de crescer. Anda na minha presença. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no quarto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo. Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39.310.1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascas13.com.br ou 19 99505 9135 é o nosso WhatsApp, ou pelas redes sociais. É só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe, que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você.